Análise política com Orion Teixeira. 10h40, Orion Teixeira, bom dia para você. Bom dia, Maria Fernanda Sinini, Luciana Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Orion, vamos para o nosso primeiro tema de hoje. Orion, falando de dívidas, duplicação da BR, apesar de melhorias para Minas, porque o governo Zema e o governo Lula não se entendem, Orion? E quanto mais o governador Zema bate, maior é a generosidade do governo Lula para com Minas Gerais. Se não, vejamos, o governo federal aceitou renegociar a dívida de Minas, reduzindo juros e permitindo o abatimento da dívida com a federalização das empresas estatais, entrega de empresas públicas mineiras. Nessa semana, o governo federal assinou a concessão da BR-381, a chamada Rodovia da Morte, que liga BH a Valadares, para finalmente ser duplicada e evitar, finalmente também, o alto número de acidentes e de mortes. Ambas as demandas são reivindicações históricas dos mineiros de mais de 30 anos. Ainda assim, em ambos os casos, o governador Romeu Zema, além de não ir a Brasília para discutir e ajudar a construir soluções que impactam diretamente Minas Gerais, ele decidiu ir para o ataque, né? Sendo muito duro contra o governo federal, um comportamento que ele não teve com o governo anterior, nem de cobrar, muito menos de atacar, até pelas relações de identidade ideológica que há e havia entre eles. A estratégia de Zema não é bater para conquistar os benefícios para Minas Gerais, o que seria até muito positivo, mas é bater para marcar posição de oposição para tentar ser candidato presidencial no ano que vem. Essa é a única prioridade do governador Romeu Zema. É bom lembrar que Zema, como Lula, estão de marqueteiro novo. Zema abriu a semana numa entrevista ao jornal O Globo, de alcance nacional, para se apresentar ao país. E pegou também carona nessa troca de farpas aí com o governo Lula, que vive de desgaste nesse momento para crescer politicamente. Então, por estar nas cordas, o governo Lula acabou dando holofotes para Zema e outros adversários, como o deputado federal mineiro também, bolsonarista, Nicolas Ferreira, que surfou no erro e no recuo da Receita Federal naquele caso do monitoramento do PIX. Zema avalia que encontrou o caminho e Lula tenta reencontrar o seu. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou e confirmou o que Zema havia criticado, de que ele irá tentar recuperar a elegibilidade até os 48 minutos do segundo tempo. Com isso, ficam travados os movimentos da direita para a sucessão presidencial. Bolsonaro ainda disse que, se não for ele o candidato, avalia lançar membros de sua família, e fora dela apontou apenas o nome do governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Disse que Zema não é conhecido fora de Minas e que não teria experiência para esse desafio nacional. Orion, o segundo tema, mototaxistas. Há uma questão política, há dois lados, há um debate em relação a este assunto, né? O que há por trás, Orion? O prefeito interino de Belo Horizonte, Álvaro Damião, tem razão quando diz que os mototaxistas precisam trabalhar e garantir o sustento deles, mas o poder público não pode simplesmente cruzar os braços e dizer que o assunto não é com ele, que é federal, porque o problema acontece aqui na capital, onde pessoas estão morrendo pelo uso de transporte de passageiro sem qualquer regulação e sem treinamento dos mototaxistas. A demanda foi levada à prefeitura e, em vez de dizer não é comigo, deveria envolver a Câmara Municipal e outros setores da sociedade na busca aí por uma solução legal e humana. Aliás, como reconheceu a regional do Ministério do Trabalho aqui em Minas, que tomou iniciativa e que se excedeu ao falar em suspensão, seguindo aí a pilha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que comprou briga com a operadora 99 para barrar o serviço de transporte por mototáxi. Antes de suspender o serviço, o ideal seria chamar então todos, inclusive os mototaxistas, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público de Minas Gerais, mas não pode fingir que não há o problema. Até mesmo os petistas daqui de Minas ficaram contra a proposta da regional do Ministério do Trabalho, avaliando que a medida seria outro gol contra a administração Lula após aquela crise do PIX.
Mas para se ter uma ideia da gravidade do problema, Lu, a própria prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, enviou ofício na quarta-feira aos hospitais da cidade para suspender temporariamente as cirurgias eletivas ortopédicas por conta da alta demanda dos casos de urgência ortopédica. Ora, não temos números aqui, mas sabemos que o alto número de acidentes de trânsito e até de mortes são causados pelo alto volume de motos. A suspensão das cirurgias eletivas, de acordo com a Secretaria de Saúde, começou na quarta 22 e deverá terminar no dia 5 de fevereiro, podendo até ser prorrogada se for o caso. Se todo mundo ficar preocupado apenas com popularidade ou com as próximas eleições, ninguém mais vai governar e enfrentar os problemas reais do país, de Minas e de Belo Horizonte. Tá certo, Orion, obrigada pela a sua informação. Bom fim de semana. A gente volta a se falar na segunda, combinado? Combinado, um abraço a todos vocês. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia. Façamos, Orion.